Bom dia, pessoal. Vamos para o mês de novembro, a primeira atividade do mês de novembro, e nós vamos ver alguns assuntos aqui sobre números racionais. A posição desses números racionais na reta numérica e comparação e ordenação dos números racionais nas formas decimal e fracionária. Então nós temos aqui o seguinte: para você observar na reta numérica frações representar, você pode fazer o seguinte também: você pode dividir a fração, né? Por exemplo, dividir o numerador pelo denominador para ver que número decimal você vai ter. Aí fica mais fácil também de você identificar na reta qual vão ser esses números. Nesse primeiro quesito aí nós vamos representar 3 meios, 9 meios e 1 meio, com as letras de acordo com as suas posições na reta. Aí você vai dizer o valor de A, C e B. O valor de A está entre 0 e 1. O valor de C está entre 1 e 2. E o valor de B está entre 4 e 5. Então você vai representar aqui uma dessas letras. É A, B ou C a resposta correta. Na sequência aí o valor de A, B e C, respectivamente. Então você vai observar, você pode dividir o número, como eu já falei, o numerador pelo denominador, para ver que número decimal você vai obter. E como aqui são números inteiros, aí vai ficar mais fácil de você identificar os valores das letras. Saber entre que números inteiros o valor dessa letra vai estar, certo? Nessa segunda, nós vamos comparar números decimais. Então, essa comparação de números decimais, você vai ter o seguinte: você vai comparar a parte inteira, a parte decimal, a parte centesimal e a parte milesimal. Então, por exemplo, a parte inteira eu tenho 2,54. Aí aqui eu tenho 2,45. Um exemplo. Então eu comparo a parte inteira, 2 e 2 está igual. Aí aqui 5 e aqui é 4. Então esse número decimal vai ser maior que esse outro. Aqui a parte decimal é 5 e aqui a parte decimal é 4. Então esse primeiro número será maior que. Outro exemplo. Aqui. A parte decimal, a parte inteira é igual, a parte decimal também está igual, aí a parte centesimal, 4 e 8. Então 4 é menor do que 8. Então aqui vai ser menor que. Então a gente comparou a parte decimal, agora a parte centesimal. Agora, por exemplo, a parte inteira está igual à parte decimal também, a parte centesimal também, a milesimal, 2 e 1. Então 2 é maior do que 1, então aqui vai ser maior que, né? A parte décimo, centésimo, milésimo. Os décimos são iguais, centésimos também, aí o milésimo aqui é 2 e aqui é 1. Então aqui vai ser maior. Então esse número é maior que esse número decimal. Outro exemplo aqui. 0,013 e 0,023. Aqui seria 13 milésimos e aqui 23 milésimos. Então aqui eu vou comparar o zero, a parte inteira igual, parte decimal também, a parte centesimal, 1 e 2. Então 1 é menor do que 2.
Então, esse número decimal é menor que esse outro, né? Aqui, ó, decimal 0 e 0, a centesimal 1 e aqui é 2. Então, essa primeira fração, esse primeiro número decimal é menor do que o segundo número decimal, certo? Você vai comparar a primeira parte inteira, depois a parte decimal, depois a centesimal e a milesimal. Comparando frações, né? Nós vamos observar que em cada caso escreva o símbolo maior que ou menor que entre as frações. Então, nós podemos observar nessa primeira fração, os numeradores são iguais. Aí você vai observar os denominadores, certo? Nós podemos resolver de duas maneiras. Eu posso fazer o seguinte aqui. Tem três formas diferentes de resolver. Três maneiras diferentes. Então, vou ver um exemplo, outro exemplo aqui. Um outro exemplo aqui. Uma maneira de resolver. Por exemplo, os numeradores são iguais. Então, a fração maior vai ser a que tiver o menor denominador. Vai ser a maior. Então, aqui, como os numeradores são iguais, a que é maior é a que tem o menor denominador. Então, aqui eu posso dizer que essa fração, a primeira, é menor do que a segunda, né? Quando os numeradores são iguais. A que vai ser fração maior é a que tiver o menor denominador. Essa é uma forma de resolver. A outra forma de resolver, que a gente já viu, para saber se as frações são equivalentes, é multiplicar cruzando. 3 vezes 5, 15. 8 vezes 3, 24. Então, aqui nós podemos observar 15 é menor que 24. É isso? 15 aqui e 8 vezes 3, 24. 15 é menor do que 24. Então, posso dizer que essa primeira fração é menor do que essa segunda. Outra maneira de resolver, né, seria como? Eu vou multiplicar o denominador da segunda por a primeira fração. Então, eu faço o denominador da segunda é 5. Então, vou multiplicar o 5 por 3 e pelo 8. Vai dar 15 40 é isso? E eu multiplico o denominador da primeira pela segunda fração. Eu multipliquei o denominador da segunda por a primeira fração. Agora eu multiplico o denominador da primeira pela segunda fração. 8 e 8. 24 e 40. Veja o que deu. Deu 15 40avos e 24 40avos. Como os denominadores são iguais, a fração menor é a que tiver o menor numerador, né? É o contrário dessa aqui. Quando os numeradores são iguais, a maior vai ser a que tiver o menor denominador. Já que os denominadores são iguais, então você vai observar 15 é menor que 40. É isso? Seria a terceira forma de resolver essa fração, certo? Você pode observar. Quando os numeradores e os denominadores são diferentes, quando os denominadores são iguais, você vai observar os numeradores. 15 é menor do que 24. Então, a primeira fração vai ser menor do que a segunda. Quando os numeradores e os denominadores são diferentes, né? Por exemplo, 3 sétimos, 5 oitavos. Então, você vai observar o seguinte. Nós poderemos fazer de duas maneiras aqui. Eu posso, ou até de 3. Eu posso dividir 3 por 7 e dividir 5 por 8 e comparar como números decimais, né? Posso multiplicar cruzando e posso multiplicar também, como a gente viu aqui, multiplica esse número por essa fração e depois multiplica esse por essa fração, para os denominadores ficar iguais. Eu tenho essas três formas. Então, vamos ver.
Primeiro, dividindo. 3 dividido por 7. Não dá, coloca 0 e 0, 30 por 7 dá 4, que dá 28 para 32. Baixa 0. Dá 2, que dá 14 para 26. 60 dá 8. 8 vezes 7, 56 para 64. Pronto, vamos parar aqui com 3 casas. Agora vamos para o 5. Dividido por 8. Não dá, dá 6. 6 vezes 8, 48 para 52. Baixa o 0. 20 dá 2, que dá 16 para 24. Baixa o 0. 40 dá 5. Então, posso comparar agora esses dois números, né? Quem vai ser maior? Observando os números decimais. Aqui são iguais, a parte inteira. 4 é menor do que 6. Então, eu posso dizer que esse primeiro número é menor do que o segundo. Ou eu posso concluir que essa primeira fração vai ser menor do que a segunda fração. É isso? Outra forma que eu vou resolver aqui, que eu posso resolver, aqui é transformando em decimal os dois. Aí eu vou observar a parte inteira, depois a parte decimal, centesimal e a milesimal. Outra forma que eu posso fazer é multiplicar cruzando. Primeiro eu faço 3 vezes 8, 24. 7 vezes 5, 35. Então, 24 é menor que 35. Então, eu posso, outra forma de confirmar que essa primeira fração 3 sétimos é menor do que 5 oitavos. E a terceira maneira que eu tenho é multiplicar o denominador da segunda por a primeira. E o denominador da primeira por a segunda fração. 3 vezes 8 dá 24. E aqui dá 56. 7 vezes 5 dá 35. 7 vezes 8, 56. Aqui os denominadores ficaram iguais. Eu multipliquei o denominador da segunda por a primeira fração. E o denominador da primeira fração pela segunda fração. Aqui os denominadores são iguais, então eu posso dizer que 24 é menor que 35. Então, vimos dessas três formas, né, de comparar essas frações. Posso transformar em números decimais as frações, dividindo o numerador pelo denominador, aí eu comparo os números decimais. Posso multiplicar cruzando, né, o numerador da primeira pelo denominador da segunda, aí na frente o denominador da primeira vezes o numerador da segunda. Aí eu comparo os resultados, o produto. E outra maneira é pegar a primeira e multiplicar pelo denominador da segunda. Colocar aqui. Pego a segunda e multiplico pelo denominador da primeira. Coloco aqui. Os denominadores vão ficar iguais. Aí eu comparo os numeradores. Então vamos seguir. Na questão 4, eu tenho: complete as lacunas com os símbolos maior que, menor que ou igual. Como a gente já viu aí em questões anteriores, você vai comparar a parte inteira, aí a parte decimal, a parte centesimal e a milesimal, caso tenha. Aí você vai colocar o símbolo maior que ou menor que, certo? Então você vai ver se esse primeiro número é maior que o segundo, ou menor que ele, ou igual. Na questão 5, ordene as seguintes frações da maior para a menor. Então, nós vamos ordenar essas frações, ou seja, colocar em ordem decrescente, que é da maior para a fração menor. Vamos ver um exemplo aqui. Aqui eu tenho 3 frações.
5 sétimos, 1 quinto e 4 nonos. Eu posso resolver encontrando o número decimal dessas frações, né? Seria uma forma de resolver. A outra forma seria tirando o MMC para reduzir elas ao mesmo denominador comum, né? Então vamos ver utilizando a divisão. 5 dividido por 7, nada, mostra 0. 7 vezes 7 dá 49, sobra 1. 10 dá 1, sobra 3. 30 dá 4, sobra 2. Então, vamos deixar 3 casas aqui. 1 dividido por 5, 10, 0,2. Dá 2 décimos. E 4 dividido por 9, 40, 0, dá 4, que dá 36. Para 40, 4. Baixo 0 dá 4. 36 vai dar uma dízima aqui. Então vamos comparar esses números. Então aqui, quem seria o menor deles? Só que nós vamos comparar do maior para o menor, né? Quem é o maior? O maior é esse aqui, né? Depois vem 0,44 e depois 0,2. 0 igual a 7, 4 e 2. Então, organizando, a primeira fração seria essa aqui, né? Depois, a segunda fração seria quem? 4 nonos e a terceira fração 1 quinto, colocando na sequência do número maior para o menor. Outra forma que eu posso resolver é reduzir ao mesmo denominador comum, né? Eu vou encontrar os múltiplos de 7, múltiplos de 5 e múltiplos de 9, para observar qual é o menor múltiplo comum desses três. Depois, divido pelo denominador e o resultado multiplica pelo numerador. Aqui, com esses números, vai dar um número muito alto, certo? Vamos ver outro exemplo aqui que dê números menores. 3 quintos, 1 meio e 1 quarto. Então aqui eu posso fazer pelos números decimais, dividir, ou eu posso encontrar o MMC desses três, né? Por exemplo, encontrar os múltiplos desses aqui, de 5, de 2 e de 4. Mínimo múltiplo comum. De 5, 0, 5, 10, 15, 20. De 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. De 4, 0, 4, 8, 12, 16, 20. Então, quem é o menor múltiplo desses três? Aqui eu tenho 20, né? Aqui eu tenho 20 e aqui também eu tenho 20. É o menor múltiplo desses três números aqui, de 5, 2 e 4. Agora eu vou fazer na ordem crescente, que é do menor para o maior. Aqui eu fiz do maior para o menor. Agora eu vou fazer do menor para o número maior. Aqui, nessa primeira, 20. 20 por 5, 4. 4 vezes 3, 12. 20 por 2, 10. Vezes 1, 10. 20 por 4, 5. 5 vezes 1, 5. Então, vamos observar quem é a fração menor. 5 20avos. Depois vem seguida de 10
20avos e 12 20avos. Agora, na sequência do número menor para o maior, a fração. Eu posso fazer isso para reduzir ao mesmo denominador comum, ou eu posso dividir a fração, o numerador pelo denominador, e comparar os números decimais, como a gente fez aqui. Na questão 7 eu tenho: qual é o maior número decimal possível formado pelos algarismos 6, 9 e 4, que é maior que 9 e menor do que 10? Então, eu vou escrever um número usando esses três algarismos, que seja maior do que 9 e seja menor do que 10. Então, vamos ver um exemplo aqui. Vamos ver um exemplo. O maior número possível decimal que eu posso formar com esses três, que seja maior que 8 e menor que 9. Com esses três eu vou formar um número que é maior do que 8 e é menor do que 9. Então, se é maior do que 8, então eu vou colocar 8, é isso? Se é o maior número possível, então vem quem? 7 e depois o 5. É o maior número possível. Então, o 8 vai ser a parte inteira, que é maior do que ele. E é menor do que 9. Então, como é o maior número possível, então vem o 7 na dezena, no décimo, e o 5 no centésimo. Então, aqui seria, usando esses três algarismos, é o maior número decimal, que é maior do que 8 e é menor do que 9. 8,75. É maior do que 8, né? O 8 é menor do que ele e ele é menor do que o 9, né? Na questão 8, é para ordenar os números decimais do menor para o maior. Você vai observar a parte inteira, a parte decimal e a parte centesimal. E caso tenha, a parte milesimal. Então vamos ver exemplos aqui. Um exemplo aqui, colocando esses números na ordem do menor para o maior. Então vamos observar. Quem é o número menor, você observa primeiro a parte inteira. Então, quem é menor aqui? 4,32. Aí você separa ponto e vírgula, né? Agora, quem é o próximo? O próximo é o número que tem a parte inteira 4. 4,84. Aí vem agora 5 e 5. Então, aqui a parte inteira é igual. Aí eu vou observar quem é menor, 7 e 9. Então, aqui esse vai ser menor, 5,74. E o próximo, 5,93. Então, eu organizei os números decimais do menor para o maior. Primeiro você vai observar a parte inteira, depois a parte decimal, depois a parte centesimal e, se tiver, a parte milesimal. Nessa questão 9, nós temos: associe a fração com a letra na reta numérica. É semelhante à primeira questão que nós vimos. Então, aqui nós temos tem os números inteiros, né? Eu tenho A, B e tenho a letra C. Então, nós vamos comparar esses números aqui e relacionar, marcar a alternativa correta, se é a letra A, B ou a letra A ou B, a resposta correta. Nós temos aqui para A, na letra A é 1 meio, B é 9 meios e C é 3 meios. Na letra B, A é 3 meios, B é 4 meios e C é 1 meio.
Aí você vai marcar a letra A ou a letra B, a alternativa correta, certo? E na questão 10, eu tenho: em qual das alternativas aparece um número que fica entre 19,19 terços e 55 sétimos? Então, quer saber qual é o número inteiro, né? Que é esse número aqui que vai aparecer entre 19 terços e 55 sétimos. Nesse caso aqui, você vai dividir, resolver a divisão dessas frações para observar qual vai ser o número decimal. Aí você vai comparar e ver qual número você vai ter aqui nessa interrogação. Se é 2, 4, 5, 7 ou 9. Marcar a letra correspondente. Então, nessa atividade você vai responder, fazer o cabeçalho, né? Colocar o seu nome, a data, a turma e o nome do assunto, certo? Vai responder a atividade, marcar a alternativa correta, só precisa colocar o número e a alternativa correta. Nesses que tem para colocar o símbolo de maior que o, menor que o, igual, você coloca a letra, o número, aí coloca a letra e o símbolo. Não precisa copiar a questão não, tá certo? Bom dia.